Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Por favor, nos ensine a falar seu nome todo. Ou não? Muito bem. Nossa lição para hoje é sobre o Novo e o Velho Testamento. A verdade é que se tivesse uma aceitação por todos, todas as igrejas, todas as denominações, seria, resolveria muitas problemas graves, divisões entre nós. Precisamos lutar para conhecer o que Deus quer sobre o Novo Testamento. Devemos obedecer o Novo ou Velho, né? Em nossas Bíblias tem Novo Testamento e Velho Testamento. Qual delas devemos seguir? Devemos seguir o Velho Testamento ou o Novo Testamento? Talvez a pergunta mais importante é: será que no dia final seremos julgados pelo Velho Testamento ou pelo Novo Testamento ou um pouco dos dois? Uma pergunta que temos que responder. É necessário para nós hoje sacrificar animais como naquele tempo? Por exemplo, é necessário ir para Jerusalém 3 vezes ao ano para adorar, como é mandado no Velho Testamento. O Velho Testamento diz que é necessário guardar o sábado e muitas leis sobre o sábado. É necessário dar o dízimo como o Velho Testamento exige. Eu quero fazer uma pergunta. Por que ninguém ensina essa lição? Pergunta interessante. Por que as igrejas não ensinam se devemos seguir o velho ou o novo, ou os dois, uma parte dos dois, ou pelo qual seremos julgados no dia final, não é? Agora, começando nessa lição, veja duas passagens. Uma passagem no Velho Testamento, que achamos em Levítico, capítulo 24, versículo 29. Escuta bem o que Deus dizia no Velho Testamento. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Mandamento de Deus no Velho Testamento. Agora veja esse contraste nessa passagem falado por Jesus. Em Mateus 5, 38, dentro do grande sermão do monte, Jesus disse: vocês ouviram que o que lhes foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, Jesus tem autoridade para mudar a lei da Bíblia, a lei de Deus, a lei do Velho Testamento, o velho quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo,
Opa, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Uau! Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para que também ele bate no outro lado também, não é? Opa, isso é diferente, não é mesmo? Em vez de machucar o outro, como você foi machucado, deixe ele bater no outro lado. Em vez de mandar retribuir vingança, oferece o outro lado também. Se ele te levar para o tribunal e quer tomar a sua túnica, dê a sua, como é que chama? Capa também, não é? Uau! Interessante. Mudou. A lei mudou. Claramente mudou. Agora, o que significa aliança? A velha aliança, a nova aliança? A Bíblia diz que temos estas duas alianças. A palavra aliança significa um contrato, não é? Nós conhecemos contratos, né? Um contrato consiste de exigências e benefícios, né? Para cada lado. É, é uma coisa por escrito e oficial. Por exemplo, talvez lá em Angola, em Moçambique, tem que levar esse documento para o cartório, para registrar no cartório. Eu não sei as leis exatamente, mas é oficial, não é? É executado pela justiça, não é? Uma aliança, um contrato, como, por exemplo, um contrato de aluguel de casa, não é? Aí nós fazemos um contrato de eu vou pagar e você me deixa morar na sua casa, não é? Agora, geralmente, contratos que nós conhecemos têm um período, um tempo. Vamos fazer um contrato, uma aliança por um ano, né? Talvez. 6 meses, mais ou menos. E eu ouvi dizer que existe uma lei em Moçambique, uma lei, não, não talvez, mas um hábito, costume de pagar 6 meses de vez. 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, não é? Então, existe outros tempos. No Brasil, você pode fazer por 6 meses, ou um ano, ou 2 anos, ou 5 anos, né? Eu, honestamente, conheço um amigo que alugou do governo americano um terreno nas montanhas por 98 anos. É uma prática comum, não é? Aí você, por exemplo, os fazendeiros que têm gado alugam um pasto para 98 anos. Aí eles deixam o gado comer naquele pasto. É uma coisa comum aqui nos Estados Unidos. 98 anos, né? Imagina. Alugar uma casa por 98 anos. Mas depende, né? Você pode fazer a sua aliança como você decidir. Geralmente temos testemunhas, não é?
quando fazemos um contrato, temos testemunhas, eles assinam, ou inquilino assina, ou alugador assina, testemunhos assinam para validar o contrato, a aliança. Existe outro termo, testamento, que também é usado, não é? O Velho Testamento, o Novo Testamento. Agora, o que é um testamento? É parecido com uma aliança, pois tem umas diferenças, pois é a vontade de uma pessoa que morre. Ele escreve este testamento antes de morrer, para que quando ele morrer, é executado, pois ninguém pode receber alguma herança sem morrer ou escritor daquele testamento, né? Então, igualmente tem exigências e benefícios por escrito, executável pela justiça oficialmente também, do mesmo jeito que uma aliança. Você, seu pai morre, por exemplo, aí você vai para o tribunal, para a justiça, e o juiz pega e lê o testamento para a divisão seja apropriadamente feito, de acordo com este testamento. Agora, veja no Velho Testamento, pois sempre em uma aliança ou um testamento são dois lados, dois partidos. Então, nós temos, por exemplo, o inquilino e o alugador, ou não sei os nomes, né? Mas veja entre quem e quem era o Velho Testamento, Deuteronômio, o quinto livro da lei de Moisés, da lei do Velho Testamento, os primeiros 5 livros do Velho Testamento. Deuteronômio 5, 1 a 3 diz: Moisés convocou todo Israel e disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando, aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los, né? Pois estamos em aliança com Deus, não é? O Senhor, o nosso Deus, fez conosco, com quem? Conosco. Quem é? Os judeus, ou os israelitas, né? Os descendentes de Abraão, não é? Fez conosco uma aliança em Horebe. Se lembra Horebe? Também chamado Monte Sinai, mesmo lugar, mesmo local. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, aquelas pessoas, somente a partir do dia em que Deus deu aos israelitas, aos judeus, os 10 mandamentos naquelas tábuas de pedra, se lembra? Fez conosco, não com nossos antepassados, mas é o Senhor que fez conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Então, começou essa aliança no dia em que eles receberam as 2 tábuas com os 10 mandamentos e continuou a acrescentar leis e mandamentos, e muitos dizem, né, eu não sei, dizem que são 613 ou algo assim, leis no Testamento, na aliança do Velho Testamento. Por favor, escuta. Quem aqui, entre nós aqui hoje, são judeus? Israelitas? Alguém? Fisicamente descendentes de Abraão. Tem alguém? Não, creio que não. Nós somos
não judeus, ou seja, gentios. Um gentio é simplesmente quem não é judeu, não é? Judeus, gentios. Duas nações, nação não é a palavra certa, mas dois povos distintas. Ou você é um judeu, ou se não é um judeu, obviamente você é um gentio, um não judeu. Esta aliança, antiga aliança, nunca foi para nós, gentios. Nunca foi. Veremos claramente, né, em Efésios 2, que nunca foi para nós. Nós somos gentios. Essa lei, a lei antiga, a velha aliança, foi entre Deus e os descendentes de Abraão, os israelitas ou judeus, hebreus. Hebreus é por causa da língua, eles falavam a língua hebraica. O Velho Testamento é muito útil para nós hoje, embora nós estamos no tempo do Novo Testamento. O Velho Testamento ainda é muito importante para nós. Como, por exemplo, nós vemos em Romanos 7, versículos 7 e 12. Que diremos? Que diremos, pois? A lei é pecado? O Velho Testamento, a lei, Gênesis a Deuteronômio, não é? Os primeiros 5 livros é chamado a lei. É pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não teria sabido que é pecado, o que é pecado se não tivesse a lei. Foi por meio da lei que conhecemos. Pois, na realidade, eu não saberia que é cobiça, o que é cobiça, se não a lei, se a lei não dissesse, não cobiçarás, não é? Então, a lei é muito útil, importante para nós, não é? A lei nos informa, nos ensina o que é pecado, não é? O que é pecado. Versículo 12, se de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Não estamos aqui para falar nada contra a lei do Velho Testamento. Não estamos criticando em nada, pois é muito importante, santo, justo, bom, não é? Mas, por favor, me aguenta um pouquinho. Observa comigo que a lei era uma sombra da realidade. Por exemplo, quando você vê uma sombra de uma árvore, você vê que, logo eu vou ver a árvore. Uma sombra mostra o que virá, mas não é aquela coisa, é apenas uma sombra. É exatamente, veja em Hebreus 10:1. Veja, a lei traz apenas a sombra dos benefícios que haviam de vir, não a realidade. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que havia de vir, não a realidade, e por isso ela nunca consegue, lembre-se bem, ela é apenas, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Aperfeiçoar? Entenda, por favor, para ser salvo, é necessário não apenas ser bom, ou melhor do que alguns, é necessário ser perfeito. Ninguém que não seja perfeito será salvo. Ninguém.
Ninguém. Não tenha nenhum mau entendimento. Ninguém imperfeito será salvo. Ninguém. E o Velho Testamento não podia aperfeiçoar ninguém, coisa alguma. Era apenas a sombra dos benefícios, não a realidade, não é? As pessoas vinham para adorar, mas não foram perdoados dos seus pecados. Não, nenhuma pessoa sob a lei ou Velho Testamento foi perdoado dos seus pecados, não importa quantos sacrifícios fizeram, pois não tirava pecado nenhum, não perdoava pecado nenhum, não aperfeiçoava pessoa nenhuma. Agora, entenda que a profecia no Velho Testamento fala sobre a lei e sobre a fé. Pois eles, sendo salvos pela lei, né, era o que eles foram ensinados, nunca foram salvos pela lei. Pois obedecer à lei não salva ninguém. Por exemplo, muitas pessoas são legalistas. Por favor, entenda claramente o que é um legalista. Não significa obedecer à lei. Significa pagar pelas suas boas obras ou a penalidade das suas obras más. A lei significa fazer boas obras para pagar as suas más obras. Mas viria, de acordo com as profecias do Velho Testamento, a fé. A lei é só a sombra. Não perdoa ninguém, não salva ninguém. A não ser que nunca peca, né? E ninguém consegue. Ninguém conseguiu, a não ser o próprio Jesus. Mas a lei ia conduzindo os judeus, não nós, os judeus, até que viesse a fé, salvação pela lei, em contraste com a salvação pela fé, não é? No Novo Testamento, nós não somos salvos pela lei, porque nós obedecemos o suficiente, pois você nunca obedeceu suficientemente, eu nunca obedeci o suficientemente. É verdade. Você sabe disso. Você já sabe. Pois em Gálatas 3, preste bem atenção, é muito importante. Versículos 23 e 24, antes que viesse essa fé, ele está falando aos judeus, não a nós, não é? Ele está falando aos judeus que estava dizendo sobre essa profecia da vinda da fé. Nós, os judeus, estávamos sob a custódia da lei, sob a custódia da lei, os judeus. Nela, encerrados, como presos, não é? Presos debaixo da lei, até que, essa expressão até que é muito importante, e nós vamos ver mais e mais e mais vezes, pois aparece em vários lugares e alguns lugares que nós esquecemos, não percebemos. Nela, encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Assim, a lei foi ou dos judeus, nosso tutor até Cristo. Até, segunda vez. A lei, o Velho Testamento, estava colocado em lugar para
conduzir, sob custódio, conduzir os judeus para a salvação pela fé em Cristo, não pelas obras, não é? Nós, no Novo Testamento, não somos salvos pelas obras, como no Velho Testamento, até que a fé havia de vir, que fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor, nosso guia. O tutor, né? Pega a criança pela mão e vai levando para, né, a escola, por exemplo. Nosso tutor, nos ensinando, nos treinando, né? Porque era isso que a lei fez, nos ensinando o que é pecado. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados, aperfeiçoados. Graças a Deus. Justificados. O que significa justificado? Significa justamente como nunca pecou. Justamente como sem pecado, sem nenhum pecado. Justificou, aperfeiçoou. Ou você é perfeito, ou você é aperfeiçoado. Ou você é justo, ou justificado pela fé em Cristo. Todos nós temos que ter essa justificação. Pois sem a justificação, ninguém tem esperança. Ninguém. No Velho Testamento, Êxodo 31, 13 a 17, diga aos israelitas que guardem os meus sábados, né? A lei, bem claro. Deus falando a quem? Aos israelitas, não aos não israelitas, como nós somos. Que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, os judeus, geração após geração. Hã? Quanto tempo era essa aliança? Geração após geração. Eles e os seus descendentes, como uma aliança o quê? Perpétua. Não era uma aliança de um ano ou 98 anos. Não, era perpétua. Não tem fim descrito. Não tem. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, não os gentios, os israelitas. Mas não era só essa aliança, mas veja, a mesma coisa é falado, é perpétua a Páscoa, é perpétuo o sacerdócio arônico, é perpétuo o holocausto, oferecendo sacrifícios de animais. É perpétuo aquele incenso do santuário. É perpétuo a gordura, o sangue, né? Sacrificados. É perpétuo o candelabro, acesso no santuário. Perpétuo a purificação cerimonial. Muitas coisas perpétuas sem fim. Não tem nenhuma data de fim do contrato por escrito, não tem definido. É perpétua. Agora, essas profecias sobre a velha aliança e que são perpétuas foram feitas centenas, séculos antes, muitos séculos, mais de um milênio até em alguns casos, aproximadamente 1.500 anos, não é? Mas o fim dessas profecias eram aproximadamente no ano 600 antes de Cristo nascer, não é? Agora veja em Jeremias.
o que Jeremias escreveu em algum lugar em aproximadamente 600 antes de Cristo nascer. Jeremias 31, por favor, decore estes versículos. Não esqueça, pois é a lei e os profetas. Aqui é um dos grandes profetas, Jeremias 31, versículos 31 a 34. Preste bem atenção. Estão chegando os dias, declara o Senhor. Quem é que está dizendo isso? É o Senhor. Declara quem? O Senhor que está declarando. Preste atenção. Quando farei uma nova aliança, quem vai fazer uma nova aliança? O Senhor Deus. Deus Todo-Poderoso. Yahweh, Jeová. É o Senhor que diz: eu vou fazer uma nova aliança. Deus disse, 600 anos antes de Jesus nascer. Eu vou fazer uma nova aliança com a comunidade de Israel. Israel. El significa Deus, não é? El ou Elohim, o nome mais comum, Deus, no Velho Testamento. Israel, o povo de Deus. E com a comunidade de Judá, né, parte de Israel, não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados, não é? Desde Abraão, Moisés, todos eles, não vai ser como aquela aliança. Quando eu tomei eles pela mão e os tirei da escravidão do Egito, né? Porque eles, o quê? Eles fizeram o quê? Quebraram a minha aliança. Apesar de que eu ser fiel a eles, eles não eram fiel para mim. Eu era fiel para eles. Diz quem? Quem é que está falando? O Senhor. Yahweh. Jeová. Este é Jeová que está dizendo. Eu vou fazer uma nova aliança. Por quê? Eles quebraram a minha aliança. Se você não pagar o aluguel, o que vai acontecer? Tudo bem, se o contrato diz um contrato de um ano, se você não pagar o aluguel, o que acontece? A lei vai te obrigar ou pagar ou, ok, você é expulso da casa. Ou juiz vai mandar a polícia tirar você da casa, não é? Vai tirar você da casa. Então, se for um contrato de 10 anos, se você não pagar o aluguel, do mesmo jeito você é expulso da casa. Não é mesmo? É ou não é? Se for 98 anos, do mesmo jeito. Se for 2000 anos, do mesmo jeito, você é expulso da casa. Você não fez a sua parte. A parte dos judeus era obedecer às leis. Eles não obedeceram, eles quebraram a aliança. Quebraram ou não quebraram? Inclusive, lembra-se que no tempo dos juízes, no Velho Testamento, bem lá no próximo ao início, eles abandonavam Deus. Muitas vezes abandonaram. Foram adorar outros deuses e deusas. Deus era extremamente paciente. Ele disse 600 anos antes: eu vou fazer outra aliança, pois eles quebraram a minha aliança 600 anos antes. Ele é muito paciente. Não os expulsou da casa? Bom,
Veremos. Deus é quem disse: Eu vou fazer uma nova aliança, pois eles quebraram a minha aliança. Deus era justo em fazer completamente. Imagina, se você fizer uma aliança, um contrato com a sua esposa. Eu prometo te amar na riqueza e na pobreza. Eu te prometo amar se você é rico ou pobre ou saudável ou doente. Não importa as circunstâncias, eu vou te amar, ponto final. Agora, se não é fiel, quebrou a aliança? Quebrou. Não foi? Então, será que Deus divorciou os israelitas? Ele disse que sim. Ele disse: Eu escrevi a carta de divórcio. Isso aconteceu tantas vezes. Tantas vezes. E os israelitas voltaram depois de muitos anos de escravidão, pedindo Deus, nos salve. E ele mandava outro juiz, outra profeta para pregar o evangelho, para eles se arrepender, se humilharem, se arrependerem. E eles se arrependeram muitas vezes. E Deus os aceitaram de volta, como se nada tivesse acontecido. Quantas vezes aconteceu? Tantas vezes. Tantas vezes. Talvez você, na sua própria vida, tenha feito isso. Feito uma promessa. Jesus é meu Senhor. E daqui a pouco, ele não é mais meu Senhor. Ele é tão paciente conosco. Me perdoe, mas eu, eu sou um pecador. E você? Você já pecou? Eu, eu confesso, na frente de todos vocês. Eu já pequei muitas vezes. E você? E quantas vezes é que eu mereço o salário justo, o castigo justo, ou o salário do pecado é é, vocês sabem. Nós sabemos o que merecemos. Nós já pecamos da mesma maneira que eles, não é? Ele continua em versículo 33. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel, o povo de Deus. Depois daqueles dias, declara quem é que está dizendo? Deus é quem está declarando. Não pule, esqueça essa parte, é a palavra de Deus, o Senhor. Porém, a minha lei no íntimo deles. Eu vou escrever minha lei nos seus corações. Eles não vão me obedecer por obrigação, porque se não obedecer, eu vou te mandar para o lago de fogo eterno. Que tal? Ele diz: não, não é assim. Eu vou colocar as minhas leis no querer deles. Eles vão fazer porque quer. E você? E eu? Fazemos porque queremos? Eu porei no íntimo de cada um da nova aliança um querer de agradar, de cumprir a lei. Eu serei o Deus deles, eles serão meu povo, da mesma maneira como uma aliança de casamento, não é? Ninguém jamais vai ensinar ao seu próximo dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão.
desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei as maldades. Nunca ele fez isso antes. Veremos aí. Nunca ele perdoou antes. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Não vou lembrar mais dos seus pecados. Não vou. Eu gosto tanto dessa parte, né? Eu vou perdoar. Nunca vou lembrar mais dos seus pecados. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Não vai lembrar mais os nossos pecados. Agora, a pergunta extremamente importante. Nós seremos julgados no dia do juízo através das palavras de Moisés ou de Jesus? Não é? Por favor, preste atenção. Jesus mesmo falando, novamente, João 12:48, Jesus disse: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o julgará no último dia. As palavras de Jesus vai julgar. Não vai ser julgado pelas palavras de Moisés. Não vai ser julgado pela lei do Velho Testamento, e sim pela lei de Jesus. Não é? Não seremos julgados pelos mandamentos do nosso pastor, da nossa denominação, a não ser que ele fale o que Jesus fala, não é? Talvez sim, talvez não. Jesus disse em Mateus 28, versículo 18, toda a autoridade me foi dado dos céus e da terra. Toda. Quanta autoridade Jesus tem? Por acaso ele tem autoridade suficiente para... A velha aliança diz tal coisa, mas eu lhes digo, por acaso ele tem autoridade para mudar a lei ou não foi dado toda a autoridade? Foi dado, não é? Toda a autoridade. Por favor, lembre-se em Lucas 6, versículo 1 a 5, Jesus disse, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Senhor, dono do sábado. Ele tem toda a autoridade. Ele é dono da lei. E depois, em outra lição, veremos um pouco mais tarde só que Jesus é Deus. Ele é quem escreveu o Velho Testamento e o Novo, não é? Ele é Senhor do sábado. Ele tem autoridade para fazer o que ele bem quiser fazer. Mateus 5, 27 a 28, comparando novamente, vocês ouviram o que foi dito, né, no Velho Testamento, não adulterarás, nós conhecemos, Êxodo 20, versículo 14, dentro das leis, os 10 mandamentos, né? Mas eu lhes digo, a qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus tem toda a autoridade. Se não acredita, é porque não acredita na Bíblia. Pois o próprio Jesus disse, e veremos em outra lição, que é a pura verdade. Ele vai provar, sem nenhuma dúvida. Ele tem toda a autoridade. Você já pecou? Você já fez isso? Cobiça é pecado. No Velho Testamento, o último, o 10º dos 10 mandamentos é: não cobiçarás.
Mesma coisa, né? Jesus deixou bem claro. Aquele que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no coração. Não é a mesma coisa de cometer adultério, mas é para igual a pecado, é pecado, não é? É pecado. Já cometeu adultério com ela no coração. Deus não aceita isso. Por acaso nós somos todos culpados? Eu diria sim, claro que sim. Agora, a quem devemos escutar? A Moisés? Aos profetas, né? Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia, os profetas, o resto do Velho Testamento, não é? Ou a Jesus. Mateus 17, 1 a 5, quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para aquele monte alto, e lá foi transfigurado perante eles, brilhando como o sol. E lá apareceu Moisés e Elias, representando Moisés, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, e Elias representando os profetas, o resto do Velho Testamento, não é? Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiser, eu vou fazer 3 tendas: um para Moisés, um para Elias e um para o Senhor. De repente, uma nuvem escura sobreveio os apóstolos e, de repente, eles se jogaram no chão, com o rosto em terra, ouvindo uma voz da nuvem, dizendo: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem a ele, não Moisés e os profetas. Escutem a ele. Pedro, você errou feio. Jesus não está no nível dos profetas. Ele é meu filho, diz o Pai. Diz Deus Pai. Desculpe, você errou feio essa vez. Não é? Não, este é meu filho. Não é um dos meus profetas. Ele é meu filho. Uau! Que repreensão, não é? Ao apóstolo Pedro. Agora, qual é o defeito do Velho Testamento? Tem defeito? Hebreus 8:7 diz: Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, parece que tem defeito. Não seria necessário procurar lugar para outra. Qual é a deficiência da velha aliança? A velha aliança não podia perdoar, só podia condenar, só podia mostrar pecado, não podia mostrar você está perdoado. Não podia. Agora, existe, como nós estávamos falando antes, sobre o testamento, ah, um testamento para que serve, né? Como vimos, Hebreus 9, 15 e 16. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa. Que promessa? A promessa da herança. Aham. Se você for fiel ao Cristo, receberá a promessa, a herança, visto que ele morreu como resgate. Escuta, quem é que vai receber essa herança? Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Oh, uau! Então, Jesus, morreu
pelos pecados das pessoas do Velho Testamento também? Sim, e não há nenhuma esperança sem a crucificação de Jesus. Não há. Nem para o judeu, nem para o gentio. Não existe outra esperança. Não existe outra esperança. Eles também vão herdar a eterna herança, porque Jesus morreu pelos pecados deles também. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Não é? Aham. Então, o Velho Testamento para os judeus, o Novo Testamento para todos, e quando morrer o testador, os pecados dos da velha aliança, como os dentro da nova aliança, recebam a promessa através do sacrifício de Jesus na cruz, para eles também receber a herança eterna, junto com os cristãos, os do Novo Testamento. Jesus é nosso Senhor. Você já confessou perante os homens, como testemunhas. Jesus é meu Senhor. Não leu Romanos capítulo 10. É necessário confessar Jesus como Senhor, não apenas Salvador. Muitos erram aí. É necessário converter e confessar Jesus é meu Senhor, não apenas meu Salvador. Isso é, é a nossa única esperança. Mas em capítulo 9, versículo 17 a 22, Hebreus 9, 17 a 22, pois um testamento só é válido no caso de morte, não é? Uma vez que nunca vigora enquanto está vivo. Agora eu estou percebendo que o Novo Testamento não podia começar até depois da morte de Jesus, né? Que somente começou no dia de Pentecostes. O Velho Testamento terminou com ok. Quando é que o Velho Testamento terminou? Veremos já já. Mas só é válido um testamento para eles receber, os do Velho Testamento receber a salvação também. Nunca vigora a lei do Novo Testamento enquanto está vivo aquele que o fez. Pois isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Versículo 22 diz, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificados com sangue. E, escuta, sem derramamento de sangue, não há perdão. Não há perdão. Não. E os animais não fizeram nada. Não perdoaram coisa alguma. Sem derramamento do sangue de Jesus, não há perdão. O perdão somente começou depois da morte de Jesus, não é? Nós já ouvimos dizer, será que a lei é revogada? Como nós vemos em Hebreus capítulo 7, bem claro, versículos 18 e 19, Hebreus 7, 18 e 19, a ordenança anterior é revogada. A ordenança anterior é o quê? Revogada. Porquanto era fraco e inútil. Inútil como? Não podia perdoar. Só podia manifestar para nós os nossos pecados. Você é pecador. Depois logo pecou novamente. Você é pecador. A lei só pode condenar, não pode perdoar. Pois a lei não havia
aperfeiçoada, ok? Coisa alguma, ok? A lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Nada. Sendo introduzida uma esperança, pois antes não tinha esperança, embora a velha aliança fala sobre esperança, não é? E nos dá esperança. Sendo introduzido uma esperança superior, sem dúvida superior, pela qual nos aproximamos a Deus, pois antes não podia. Se lembra o sumo sacerdote entrava no templo no sagrado dos sagrados uma vez por ano e com muito medo que não ia sobreviver, sendo introduzido esperança superior pela qual nos aproximemos a Deus, pois antes não tinha. Havia um véu entre nós e Deus. Se lembra o que aconteceu com aquele véu? Quando Jesus morreu, acabou a lei. Acabou a separação entre Deus e homem. Os judeus eram presos até que fosse revelada a salvação por fé em Cristo, não por obediência da lei. Como nós já vimos, Gálatas 3, 23 a 25, antes que viesse a fé, estávamos, os judeus, sob a custódia da lei, nela encerrada, até que a fé que havia de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso, dos judeus, nosso tutor, até Cristo, não é? Para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, né? No primeiro século ainda, agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle da lei. Não estamos mais. Uau! Não estamos mais. Que boas notícias, amém? Boas notícias mesmo. Então, nós temos boas notícias para oferecer a todos, tanto aqueles debaixo da lei do Antigo Testamento como ou debaixo do Novo Testamento. Até que a fé que se fosse até que haveria de vir fosse revelada aquela fé, salvação pela fé. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo para ser justificados pela fé. Agora, tendo chegado à fé, ok? A Bíblia diz, já não estamos sob o controle do tutor. Outra vez, não estamos mais sob o controle do tutor. Mesmo os judeus. Certamente os gentios nunca eram debaixo da lei do Velho Testamento. Eu não sei se você está acreditando nisso. É de Deus, é a palavra de Jesus, é as palavras pelas quais nós seremos julgados. Acredita ou não acredita? Existe a assinatura do Velho Testamento e uma assinatura diferente do Novo Testamento. Veja em Gálatas 5, palavras muito fortes. Ou a lei, salvação pelas obras, ou pela fé, pela graça. Escolhe você. Não pode, não pode ser os dois. Ou um ou outro. Ok? Gálatas 5, 1 e 2 diz: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós, os judeus, nos libertou. Não os gentios. Nunca, os gentios nunca eram escravos à lei. Presos pela lei. Portanto, permanecem firmes e não vocês
que converteram a Cristo, vocês judeus que converteram a Cristo, não deixem submeter novamente ao jugo de escravidão a lei. Ouça bem, o que eu, Paulo, lhes digo. Ele queria ter certeza, o povo sabe exatamente quem está falando. É o apóstolo Paulo, que escreveu a metade dos livros do Novo Testamento. Eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Ou Cristo ou a lei. Escolhe. Circuncisão era a assinatura, né? Eu escolho essa lei, ou não, eu escolho essa outra lei. Se você escolher a lei do Velho Testamento, ser salvo pelas obras da lei, você, sendo circunciso, está assinando. Essa é a lei que eu aceito, né, para ser salvo. Você tem que escolher. Ou a lei, se você for circunciso, ou seja, assinar o contrato da velha aliança, então Cristo nada lhe servirá. Você vai ter que ser salvo pela obediência perfeita do Velho Testamento. Se você errar uma só vez, Tiago 2, versículo 10. Se você fizer obedecer toda a lei, mas errar em um só ponto, ok? Você está culpado de todas as leis. Acabou. Não tem mais chance. Acabou. É assim que funciona a lei. Perfeição é exigida. E a lei não aperfeiçoava coisa alguma. Cristo de nada lhe servirá. Ou escolha salvação por fé em Cristo, pela graça e não pelas obras, ou escolher a salvação pelas obras. Escolhe você. Eu imploro, não assina aquele contrato do Velho Testamento, que é a circuncisão, é a assinatura daquela lei do Velho Testamento. Gálatas 5, versículos 3 e 4. De novo, Paulo já disse, já tinha ensinado, agora ensinou novamente. E agora ele disse, agora eu vou declarar novamente, de novo, declaro a todo homem que, se você deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei, vocês que procuram ser justificados pela lei, justo, perfeito, pela lei, desculpa, mas vocês se separaram de Cristo. Se separaram, ou outras versões dizem, vocês caíram de Cristo? Caíram de Cristo? Se separaram de Cristo? Muitos dizem uma mentira, dizendo, se você for salva, não pode ser perdido. Desculpe, isso não está na Bíblia. Pelo contrário, muitos e muitos lugares mostram onde você, depois de ser iluminado, pode ser perdido, cair da graça. O que a minha Bíblia diz é, caiu da graça. Muitos dizem, não pode cair da graça. Isso é uma mentira dos homens. Por favor, abandonem as mentiras dos homens. A Bíblia diz claramente que pode cair da graça em muitos lugares. Né? Podemos até fazer uma outra lição especificamente sobre isso, se você tem alguma dúvida qualquer. Caiu da graça. Se separaram de Cristo. Sendo circunciso, assinando a lei do Velho Testamento, então você vai ter que ser justificado pela lei, pelas obras. Não tem outra esperança. Se você fizer isso, vocês se separaram de Cristo. Vocês caíram da graça. Para ser separado de Cristo, então tem que ser em Cristo, né? Junto com Cristo para ser separado de Cristo, não é mesmo? Eles eram salvos. Se separaram. Quem fez essa aliança. Agora, se você quer ser salvo, ou é 100%,
pela lei de Moisés e 0% de Cristo. Tiago é que diz, 2, versículo 10. Se cumprir toda a lei, mas errar em um só ponto, você se torna culpado de todas as leis. Acabou. Não tem mais chance. Acabou. É por isso que a lei é fraca e inútil, pois nunca pode salvar ninguém. Só Jesus nunca errou, nunca pecou. Eu já pequei muitas vezes. E você? A mesma coisa, não é? Agora, se você quer ser salvo, ou é pela lei de Moisés, ou 100% pela fé em Cristo. Nada da lei de Moisés. Muitos daquele tempo queriam acrescentar leis do Velho Testamento. Não, se você quer ser salvo, você vai ter que guardar o sábado. Você vai ter que dar o dízimo. Você vai ter que cumprir as leis, ser circunciso. Não, desculpe. Isso é uma mentira. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não, senhor. Ou a lei de Cristo, ou a lei de Moisés. Escolhe você. Pois muitos dos judeus estavam pensando e votando, alguns já tinham sido circuncisos, gentios até, não é? Não há outra opção. Nós conhecemos as leis, os 10 mandamentos de Moisés, que termina com não cobiçarás. Você tem escolha? Qual é a sua escolha? Em Efésios capítulo 2, nós falávamos que essa é a passagem que mostra que o Velho Testamento era exclusivamente para os judeus, os descendentes de Abraão, e nenhuma coisa do Velho Testamento era para os gentios, nós. Veja, Efésios 2, versículos 14 e 15, pois ele é a nossa paz entre judeu e gentio, né? Porque os judeus e gentios não se davam bem, né? Os gentios queriam comer comidas de animais estrangulados, não é? Mas os judeus ficavam muito chateados com isso, não é? Não podiam suportar isso. Então ele diz, Jesus, ele é a nossa paz entre gentio e judeu. E o qual de ambos, gentio e judeu, fez um e destruiu a barreira entre os dois, o muro de inimizade. Qual era aquele muro? Aquele parede entre gentio e judeu? Aquela parede, muro de inimizade foi o Velho Testamento, que foi exclusivamente para os gentios, para os judeus. Ele anulou, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Ok? Jesus tirou, anulou a lei, o Velho Testamento, as leis do Velho Testamento, expressa em ordens. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, não é? A parede entre gentio e judeu era as leis. Jesus anulou. Agora, eu pergunto, Jesus anulou ou não? Sim ou não? Aqui, ok. A terceira vez? Anulou. Não estamos mais debaixo, não é? Essa é a minha passagem mais predileta desse estudo. É muito interessante e importante, pois ele fala aos gentios, agora em Colossenses. Ele diz em Colossenses 2, 13 e 14, quando vocês, os gentios, estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, quando vocês ainda eram pecadores, não é? Estavam mortos.
quando Jesus morreu em seu lugar. E ele perdoou todas as suas transgressões, os seus pecados. Perdoou todos. Como? Como ele perdoou? Cancelando a escrita de dívida que constava de ordenanças que nos era contrária. É claro, é muito contrária a mim. Eu já pequei. A lei diz não pecar. Eu já pequei. Eu já desobedeci o Velho Testamento e o Novo Testamento, não é? Cobicei. Olhei com desejo no coração. Muitas vezes. Deus me perdoa, por favor. Além de me perdoar, obrigado por me perdoar. Eu certamente não mereço isso. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia de em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, cancelou, removeu. Onde? Quando? Pregando-a na cruz. Acabou. Quando Jesus morreu na cruz, acabou o Velho Testamento. As leis. Acabou as leis. Não tem mais. Não existem mais. Nem para o gentio, nunca existiu para o gentio, e certamente para o gentio, ou judeu. Não tem. Não tem mais. Quando Jesus morreu na cruz, perdoou todos os nossos pecados, tirando a lei. Não tem mais lei. Não tem mais lei. Jesus morreu, tirou aquela lei. Cancelou ou não cancelou? Você acredita ou acha mentira? Essas coisas todas é de Deus, não é minhas palavras, não é da Escola Bíblica Mundial, não é de Timóteo, é de Deus, não é mesmo? Não deixa ninguém julgar você pela sombra. Não deixa ninguém julgar você. Gentil, não deixa ninguém julgar você de acordo com a sombra. Colossenses 2 ainda, versículos 16 a 17, muito importante. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, né? Os judeus, os gentios, tinham muitas leis sobre o que comer, o que beber, o que não beber, o que não beber, o que não pode tocar, e tantas leis, não é? Não deixa eles julgar, condenar você por aquela velha lei. Ninguém. E ele vai especificar leis. Comer coisas ou beber coisas ou não. Não, não deixa ninguém julgar você com essas coisas. Ou com relações de alguma festividade, as festas, Pentecostes, a Páscoa, essas festas dos judeus eram leis do Velho Testamento, obrigados. Ou celebrações das luas novas, não é? Que é também direto do Velho Testamento. Nem dos dias de sábado, nem do sábado. O sábado não tem nada a ver com o gentio, nem para o judeu, depois da morte de Cristo. Não tem. Nada, nada foi cancelado, removido ou não. Estamos ainda debaixo ou não estamos debaixo? Não estamos debaixo. Os gentios nunca foram debaixo. Ele faz uma lista de leis do Velho Testamento só para nos ilustrar. Nem o sábado, os dias de sábado. Estas coisas são sombras. A Bíblia diz que essas coisas são sombras. Não deixe ninguém julgar você
com as sombras, não é? Sombras do que havia de vir, a realidade, porém, é Cristo. Encontra-se em Cristo. Cristo é a realidade. A lei era para nos conduzir até, ok? Cristo. Até Cristo. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Deus sabia que eles e nós iríamos pecar e pecar muito. E ele sabia. Ele sabia sobre a sombra. Ele sabia sobre o Cristo e a sua chegada, a sua morte e a sua ressurreição. Eu sabia. Nós sabemos. Me perdoe, eu não estou aqui para ofender. Eu imploro perdão. Vocês sabem muito bem que existem muitos entre nós, não apenas estes, mas muitos outros não, mas alguns outros, além desses, mas que se chamam cristãos, não é? Dizem que nós temos que guardar o sábado. É uma lei perpétua. É, mas eles quebraram a aliança e por isso Deus fez uma nova aliança, não é? Porque é uma lei eterna e perpétua, eles dizem. E é, sem dúvida, não temos questão sobre isso, mas eles quebraram a lei. Quebraram a aliança, diz Deus. E muitas vezes. E teve tanta paciência, séculos e séculos de paciência com eles. Mesmo assim, eles continuavam a voltar ao pecado. O apóstolo Paulo diz que não pode permitir que ninguém nos julgue pelos comida, bebida, dias de sábado, essas coisas são sombras. A realidade é Cristo. Isso tudo era para nos conduzir até Cristo e acabou. Sempre foi assim. Eu não sei se você está acreditando ou não. Talvez você diz, não pode ser, porque eu nunca acreditei nisso. Não importa o que eu ou você acreditou. O que importa é o que é que Deus diz, pelo qual seremos julgados no último dia. Qual é que devemos seguir? Vocês sempre sabia, esse versículo tinha que surgir, mas eu pergunto, você já leu sobre Jesus que diz que eu não vim abolir a lei, nem os profetas? Eu pergunto, você já leu isso? Leu com cuidado para ver o que diz ou não leu com cuidado, observando o que claramente diz. Veja, Jesus dizendo no Sermão do Monte, o mais famoso da Bíblia, Mateus 5, versículos 17 a 19, vê. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Se lembra aquelas listas de profecias feitas no Velho Testamento sobre Jesus que foi cumprido no Novo Testamento? É, muitas profecias. Digo-lhes a verdade. Enquanto existe céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei nem o menor letra ou menor traço. Não vai. Você já leu. Preste atenção ao que Jesus diz. Nenhuma letrinha vai sumir da lei até que tudo se cumpra, incluindo a sua ressurreição, não é? Tem que ser cumprido. Eu vim cumprir a lei. Se alguém manda desobedecer a lei, tire ele fora. A lei foi dado para nos conduzir até isso.
Ele vem cumprir a lei. Por favor, não deixe ninguém pular aqueles versículos, aquelas vírgulas, aqueles pontinhos, como Jeremias 31, versículo 31 a 34. Quando o Senhor disse, 600 anos antes de Jesus nascer, eu vou fazer nova aliança, pois eles quebraram a minha aliança. Jesus tinha que vir para cumprir, incluindo essa pequena vírgula, esse pequeno traço. Deus disse, ok, tinha que ser cumprido. Jesus veio cumprir. Não, não, nada vai sair, passar, ser anulado da lei até que tudo se cumpra. Tudo inclui, eu vou fazer uma nova aliança, pois eles quebraram a minha aliança. Quando você lê a Bíblia, lê com cuidado, para não pular aqueles pedacinhos que vêm pulando, jogando fora a palavra de Deus para convenientemente colocar as suas tradições ou exigir leis do Velho Testamento, como muitos querem fazer hoje, não é? Você crê nas profetas? Muitas profecias sobre o Messias, ele veio cumprir todas. Ele tem que cumprir Jeremias 31 a 34, senão ele não veio cumprir a sua missão. Era, eles quebraram a minha aliança. Sabe, nós podemos ser salvos pela lei se nunca errar. Então, eu vou dizer, não podemos ser salvos pela lei. Quer dizer, Jesus fez e mais ninguém. Os profetas, o resto do Velho Testamento, eles quebraram. Quebraram ou não quebraram? Muitas e muitas e muitas vezes quebraram. Como você, como eu. Mas ele cumpriu todas as profecias sobre a vida dele, sobre a morte dele, sobre a ressurreição dele, sobre eu vou fazer uma nova aliança. Vocês têm ouvido que fosse falado, faça assim, mas eu digo, ele estava mudando a lei. Como foi profetizado, ele estava cumprindo a sua profecia, não é? Se lembra o que disse a grande profeta Jeremias. Eu vou fazer uma nova aliança. Deus é que falou, porque eles quebraram a minha aliança. Quebraram. Não pagaram o aluguel. Os sabatarianos dizem que há uma distinção entre as leis morais e as leis cerimoniais. Será? Ou será que eles criaram este argumento para poder ter alguma coisa para argumentar, pois eles não têm o que argumentar? Então, tinham criado uma distinção para tentar desfazer o que Deus diz, o que Jesus diz, até que, não é? Querem desfazer. Isso não está na Bíblia e, inclusive, é uma novidade. Relativamente, 1700 foi inventado, criado, começaram a voltar a o que foi Ellen White, que começou a insistir e começou a sua própria igreja, que insistia em guardar o sábado. Eu acho interessante que quando alguém insista em guardar o sábado, por que eles não insistem em as outras leis que fazem parte do pacto do sábado, como
Se alguém desobedecer a lei, não guardar a lei, então ele tem que ser apedrejado até a morte por toda a congregação. Por que ela escolheu guardar o sábado e não escolheu matar aquele que não guardar? Ah, porque ela só quer as leis que ela mais quer, mais gosta. Quer o que homem quer, não o que Deus manda, o que Deus quer. Sim, Deus mandava claramente no Velho Testamento, mas eles quebraram a lei. Então, aconteceu nos anos 1700, quando isso surgiu e surgiu uma nova denominação, não é? Não impor nada além das seguintes exigências. Lembre-se de que os apóstolos reuniu-se com os presbíteros em Jerusalém para decidir essa situação. Eles, um dos presbíteros da igreja em Jerusalém foi quem escreveu a carta, propôs a carta, o que essa carta deveria dizer, não é? E então eles escreveram essa carta dizendo não se não ser não os como é que chama os judaizantes, né, sabatarianos, os judaizantes estavam insistindo, tem que ser circuncisos, ou seja, assinar o contrato do Velho Testamento, ou não pode ser salvo, não é? Como alguns insistem hoje em fazer certas coisas do Velho Testamento. Atos 15, versículo 1, houve essa conferência em Jerusalém para decidir. Eles enviaram uma carta para os gentios, todos, mas os gentios, e Tiago é que escreveu. E interessante o que ele escreveu. Ele escreveu: pareceu bem ao Espírito Santo, a quem? E a nós, os apóstolos e os presbíteros e o Espírito Santo. A nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E sabe o quê? O sábado não está incluso. Não é necessário. Onde Paulo diz, não deixa ninguém julgar você sobre isso. É bem claro. Não era para ser exigido. Não é. Claramente. Então, ele continua explicando que não impor nada além dessas seguintes exigências necessárias, e ele falou que se abstenham de comida sacrificada a ídolos e do sangue e do carne de animais estrangulados. Por quê? Ele explica um pouco mais tarde que os judeus, mais tarde, não, mas antes, ou no início do capítulo, não, isso é o início, então é um pouco depois. Ele diz, porque é lido ainda durante o Novo Testamento, eles vão para a sinagoga ainda nos sábados também. No domingo, eles vão para a igreja cristã. Eles são cristãos. Mas eles estavam obedecendo ainda às leis do Velho Testamento, não é? E então eles estavam, e os apóstolos aceitavam plenamente isso, não é? Não tinha problema, pois não era pecado obedecer a essas coisas, não era pecado guardar o sábado. O problema é exigir outros a guardar o sábado, como Ellen White insiste, não é? Desculpa, não é assim. Ou é o Novo Testamento ou é o Velho Testamento. Escolhe você, não é? Então, nós vemos que ele insistiu sobre essa lei, sobre as comidas.
Por que ele falou isso? Eu pensei que ele disse que não é preciso. E é verdade, não é preciso mesmo. Mas, porque nós amamos, nós somos cristãos, nós amamos. E quando eu, um gentio, como carne com sangue, eu fico, né, com a minha consciência doendo, culpado, não é? Pois é lido na sinagoga a lei todos os sábados. Não é? Sempre foi. 1500 anos está sendo lido. Então, ele disse, não, gentios, você vai ter que se dar bem com os judeus. Não faça isso. Isso vai ah, tropeçar espiritualmente os seus irmãos judeus. Não faça isso, não é? Não porque era obrigado, mas era por amor, para unidade. Upa, nós vemos agora uma coisa sobre unidade. Eles mandaram fazer assim, por unidade, não é? Não era necessário. Mas faça assim, não faça assim, para não escandalizar seus irmãos em Cristo, não é? E é por isso que eles foram mandados para fazer isso. Então, ele disse para os gentios e abster-se de imoralidade sexual. Por que ele falou isso? Nós sabemos disso? Sim, sabemos. Mas observa bem. Os gentios viviam perpetuamente em imoralidade sexual. Inclusive, a maioria das suas religiões, idolatria era, por exemplo, idolatria da deusa Diana, não é? Você, para adorar a deusa Diana, você ia para o templo da Diana e fornicava com as prostitutas, as profetisas da deusa Diana. Era a religião deles, não é? Então, por isso, é claro que não pode. Nunca pode, nunca no Velho, nunca no Novo Testamento pode participar em imoralidade sexual. Agora, cuidado, cuidado, pois muitas pessoas vão longe demais. Hebreus capítulo 13 e versículo 5 ou 6, eu não me lembro qual, que o casamento e o leito conjugal tem que ser honrado entre todos, não é? Sim, Deus vai castigar os imorais, mas respeita o leito do casal, casados, não os não casados, os casados. Respeita, honra. Pare de fazer. Isso é pecado para o casal casado? Não, desculpe, errou. Pare de fazer, de mandar, exigir o que Deus não mandou e Deus não exigiu. Pare de pecar, insistindo coisas que Deus não exigiu, que você exige, ou proibindo o que Deus não proíbe. Isso é pecado. Pare com isso. Nós não podemos agir desta maneira. Então, a carta não falou nada sobre o sábado. Muito pelo contrário, deixou completamente vazio. Não é? Porque então inclui a lei das comidas e tal, mas ele nada falou sobre uma lei moral e cerimonial, não. Havia um, uma lei só, não duas leis, uma lei cerimonial, uma lei moral. Desculpe, eles simplesmente inventaram isso para poder ter algum argumento, pois se não tiver essa distinção, eles não têm nada para argumentar. E eles inventaram isso.
Ok. Eu terminei. Eu vou parar por aqui e nós queremos, então, agradecer a todos pela sua paciência. Eu queria ver se o nosso irmão Joaquim Martins ou alguém naquele grupo ah, pudesse orar para terminar nossa reunião, nosso estudo, e logo depois nós vamos abrir os microfones para fazer nossas perguntas ou comentários. Joaquim, tem alguém no seu grupo para orar? Ainda não tenho ninguém aqui. Pode Estou orar? sozinho. Sim, sim, pode. Oremos. Posso? Tem alguém? Armando? Mamudo, Mamudo. Pode Pode orar. orar, pode Posso? orar. Então, oremos. Oremos. Pai Deus, nós queremos agradecer tudo que o Senhor vai ter feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo mais um dia de hoje que o Senhor Pai nos concedeu. Obrigado, Senhor Papai, pela palavra, pelo estudo que o Senhor Pai nos deu, através do seu Filho amado que o Senhor Pai nos enviou, que o Senhor Pai confiou, para poder Pai, nos ensinar aquilo que o Senhor Pai revelou para ele. Nós queremos agradecer e entregar naquele irmão dia de hoje, e a cada um, Pai, que ouviu essa palavra, que possa, Pai, colocar, Pai, em prática e ensinar os outros, Jesus. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Nós estamos tão agradecidos. Só para, só para reforçar, após a aula, não se esqueça de mandar o nome completo e a sua cidade ou seu país. Agradeceria imenso. Há irmãos que não estão mandando e depois pode dificultar no momento da organização das listas. Então agradecia, tão logo que terminar, eu vou fechar a turma, então convém mandar no privado. Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Ok.